Agora que conhecemos um pouco mais sobre a importância da nutrição esportiva e cada um dos principais nutrientes fundamentais para o atleta, antes, durante e depois da atividade física, chegou a hora de conhecer os produtos da linha Herbalife 24 Hours, que fornecem a nutrição correta durante todas essas fases. E quem vai explicar para a gente é o criador da linha, o Dr. John Heisz. A linha Herbalife 24 Hours consiste em 4 produtos, especificamente formulados para os vários requerimentos nutricionais do seu dia de treinamento. Se você precisa de um programa nutricional completo para dar suporte ao seu horário de treinamento, nós podemos te ajudar. Todos os produtos da Herbalife são desenvolvidos e produzidos para atender às mais altas diretrizes regulatórias. E a linha Herbalife 24 Hours não é uma exceção. Todos os produtos Herbalife 24 Hours também são testados para substâncias proibidas. Ademais, os produtos da linha Herbalife 24 Hours são feitos somente com aromatizantes naturais. Vamos dar uma olhada nos produtos. Hydrate é um suplemento hidroeletrolítico para atletas. Hydrate ajuda a manter o corpo hidratado durante todo o dia. Todos nós sabemos a importância de beber água para a saúde geral, mas o corpo precisa de mais para se hidratar do que só consumir água. Quase todas as reações bioquímicas que ocorrem em nosso corpo dependem de um balanceamento de sais, conhecidos como eletrólitos. Um balanceamento que é vital não só para o desempenho físico, mas também para o desempenho mental. Mas nem todos os eletrólitos são iguais. Por isso, o Hydrate contém eletrólitos que são eficientemente absorvidos para uma hidratação melhor. A combinação perfeita, citrato de sódio, cloreto de sódio, fosfato de potássio e óxido de magnésio, repõe rapidamente os sais minerais perdidos durante o dia. Hydrate também contém vitaminas do complexo B e vitamina C. Diferente de muitas fórmulas esportivas, Hydrate é intencionalmente baixo em açúcar. Na verdade, só tem 1,4 gramas de açúcar e contém apenas 16 calorias. Isso é porque, como todos os produtos da linha Herbalife 24 Hours, o Hydrate foi desenvolvido para atender uma necessidade específica. Porque fornece eletrólitos que hidratam com baixas calorias e baixo açúcar. É ótimo para todos os atletas. E já que é livre de cafeína, pode ser utilizado a qualquer hora do dia. Hydrate tem um sabor sutil de tangerina e é adoçado naturalmente. E o melhor de tudo, ele vem em pacotes individuais de porção para que você possa ter uma hidratação com praticidade. A pedra angular para o desempenho de qualquer atleta é o que ele consome durante o treinamento e a competição onde ele queima uma enorme quantidade de calorias. Para suprir essas demandas, atletas requerem um suplemento que possam mantê-los sustentados durante toda a corrida, partida ou sessão de treinamento. As calorias não são o único requerimento. Atletas também precisam de líquidos e eletrólitos. Muitos atletas têm dificuldade de satisfazer todas as suas necessidades nutricionais, simples e com eficiência, sem se distraírem em seus treinamentos. Na Herbalife, nós desenvolvemos uma fórmula científica inovadora que é incrivelmente efetiva na energização de um atleta. Se chama Prolong. Prolong é um suplemento energético para atletas com um sabor suave, que não é extremamente doce ou cheio de açúcar. Prolong é perfeito para atletas aeróbicos como ciclistas, triatletas e jogadores de futebol. Funciona muito bem também para aqueles que fazem um treino intenso na academia. Um dos segredos para o desempenho atlético é conservar o combustível que o seu corpo tem reservado, chamado glicogênio. Através do consumo de carboidratos durante o exercício, o nosso corpo é capaz de usar os carboidratos ingeridos como energia, poupando o fornecimento limitado de glicogênio armazenado. É por isso que Prolong contém 58 gramas de carboidratos por porção. Mas não é só quanto mais, melhor. São os tipos e quantidades de carboidratos que fazem o Prolong ser particularmente eficaz. Prolong contém uma mistura de carboidratos de duas origens, maltodestrina e frutose. A maltodestrina é uma cadeia longa e composta de muitas unidades individuais de glicose, que são rapidamente convertidas em energia. A frutose é um carboidrato de queima mais lenta. Esses dois carboidratos trabalham juntos para fornecer mais energia para músculos em funcionamento através de uma liberação rápida e sustentada. Isso ajuda os atletas a sustentar um nível mais alto de desempenho por um tempo maior. Tudo é ciência. Carboidratos e calorias não são tudo o que importa. Por isso, o Prolong foi formulado para fornecer uma quantidade adicional de eletrólitos por porção. Prolong contém sódio, cálcio e magnésio para que sejam melhor absorvidos pelo seu corpo e possam ajudar nas mudanças de pH que ocorrem durante o exercício. Outra característica única do Prolong é que fornece uma pequena quantidade de proteína isolada do soro do leite.
Uma pesquisa mostrou que o consumo de proteína durante o exercício ajuda a reduzir a exaustão do músculo. Isso é crucial para qualquer atleta em treinamento. Prolong também contém vitaminas do complexo B para ajudar no suporte ao metabolismo de carboidrato e um valor diário de vitamina C de 40%. Muitos atletas reclamam com frequência que outras fórmulas esportivas são muito doces ou azedas, forçando-os a reduzir a porção diária recomendada e, consequentemente, diminuindo o valor calórico. Um dos melhores recursos do Prolong é que fornece 252 calorias por porção, com um sabor muito suave e fácil de beber. Guiados pela ciência, nós desenvolvemos o Prolong para fornecer uma mistura precisa de carboidratos para suplementar as necessidades energéticas, eletrólitos e uma pequena quantidade de proteína. A recuperação de diferentes esportes requer tipos e quantidades diferentes de nutrientes. Ao invés de fazer um produto de recuperação único, nós desenvolvemos dois produtos altamente direcionados a necessidades específicas, Rebuild Endurance e Rebuild Straight. O Rebuild Endurance é um suplemento energético para os atletas se recomporem depois de treinos aeróbicos pesados. É perfeito para atletas como ciclistas, corredores, jogadores de futebol ou até mesmo aqueles que fazem treinos longos e intensos na academia, como CrossFit. Durante um treino aeróbico, o seu corpo depende muito de suas reservas internas de carboidrato para a energia. Este fornecimento é chamado de glicogênio. Uma vez que seus níveis são esgotados, eles devem ser substituídos através do consumo de carboidratos. O tempo que leva para o seu corpo substituir essas reservas de glicogênio é crucial para o processo de recuperação. Por isso, o Rebuild Endurance contém maltodestrina para a rápida absorção de carboidratos. A exaustão do músculo também ocorre durante o exercício intenso e requer proteínas e aminoácidos para auxiliar a recuperação adequadamente. Nós desenvolvemos uma mistura de proteínas, a isolada do soro do leite, que é rapidamente metabolizada, e a concentrada do leite, uma proteína de lenta liberação para criar um estado de construção do músculo rápido e sustentado. Rebuild Straight é um suplemento proteico para atletas rico em proteína, formulado para apoiar o desenvolvimento de massa muscular. Os 25 gramas de proteína de alta qualidade o torna ideal não só para levantadores de peso, mas para atletas de outras modalidades. Muitos produtos de recuperação no mercado têm enormes quantidades de proteína do soro do leite, mas toda essa proteína de uma vez só não é utilizada efetivamente. Por isso, nós desenvolvemos uma mistura de proteínas, a isolada do soro do leite, que é rapidamente metabolizada, e a concentrada do leite, uma proteína de lenta liberação para criar um estado de construção do músculo rápido e sustentado. Diferente de muitos outros produtos de recuperação, Rebuild Straight contém uma quantidade modesta de carboidratos. Uma pesquisa mostrou que é especialmente importante consumir proteína na presença de carboidratos para apoiar o crescimento de massa muscular. Como todos os produtos da linha Herbalife 24 Hours, Rebuild Straight é testado para substâncias proibidas e contém aromatizantes naturais. Uma vez que se mistura facilmente à água, é perfeito para se consumir dentro de 30 minutos após a prática da atividade física. Os produtos da linha Herbalife 24 Hours são realmente incríveis, não é mesmo? Agora vamos descrever cada um deles de uma forma mais resumida. A tradução de Hydrate é hidratar. Portanto, é um suplemento hidroeletrolítico para atletas destinado a auxiliar a hidratação. Prolong significa prolongar, estender, e é um suplemento destinado a complementar as necessidades energéticas dos atletas. No caso do Rebuild Endurance, o Rebuild significa reconstruir, refazer, e o Endurance significa resistência. Também é um suplemento destinado a complementar as necessidades energéticas do atleta. E por fim, o Rebuild Strength, onde o Rebuild significa reconstruir, refazer, e o Strength significa força, energia. É um suplemento destinado a complementar as necessidades proteicas do atleta. Todos eles estão à sua disposição para ajudar a melhorar o desempenho físico de atletas 24 horas por dia. Por isso, convidamos o Dr. Nathaniel Wilniski, médico nutrólogo e membro do Conselho para Assuntos Nutricionais da Herbalife, para explicar alguns conceitos básicos sobre a nutrição esportiva. Fique atento. A preparação nutricional é realmente de extrema importância para quem pratica atividades físicas. E os seus principais objetivos são promover a manutenção da saúde, emagrecer e reduzir a gordura corporal, aumentar a massa muscular, proporcionar lazer e recreação, oferecer autoconhecimento, competitividade, diminuição do estresse e benefícios sociais, como encontrar ou fazer novos amigos. No meio esportivo, o uso de produtos chamados suplementos nutricionais se tornou uma prática bastante comum, pois oferece aos atletas a melhora no estado nutricional e no desempenho físico.
Então, vamos entender um pouquinho melhor como essa nutrição esportiva funciona. O exercício físico é um estresse para o corpo humano. Ele provoca a necessidade imediata do corpo produzir grandes quantidades de energia para o músculo. Essa energia é necessária não só para a atividade muscular, mas como para a vida como um todo, ou seja, para o crescimento, a reprodução e a manutenção das funções vitais, por exemplo, o batimento cardíaco. Ela provém da energia liberada em reações químicas dentro das células, as reações enzimáticas, que constituem o metabolismo. Em outras palavras, o metabolismo é o conjunto de reações químicas que ocorrem no organismo, e ele pode ser dividido em dois tipos que acontecem em diferentes momentos. O catabolismo são as reações químicas de degradação das substâncias, como por exemplo, queima de gorduras ou queima de carboidratos para fornecer energia para a contração muscular durante a atividade física. E o anabolismo, que são as reações químicas de síntese, reparação ou construção de tecidos, como por exemplo, a fabricação de proteínas para aumentar a massa muscular após a atividade física. No catabolismo, para ter quantidades suficientes de energia para a contração, o músculo vai confiar em dois metabolismos de produção de energia: o anaeróbio, sem oxigênio, e o aeróbio, na presença do oxigênio. A quantidade de energia que cada um dos dois metabolismos vai produzir depende basicamente da intensidade da contração. De uma forma resumida, a coisa funciona assim: quanto maior a intensidade da contração, maior é a participação do metabolismo anaeróbio para produzir energia. Quanto menor for a intensidade da contração, maior vai ser a participação do metabolismo aeróbio para produzir essa energia. Todo mundo já sentiu seus músculos doloridos após uma sessão de exercício físico, não é mesmo? Essa dor, que permanece por mais tempo depois de uma atividade, ela é causada pelos danos nas células musculares e pela inflamação que o exercício físico vai induzir nesse músculo exercitado, quando acontece exatamente o catabolismo. Parte desses danos é desejável, porque é justamente o processo de reparação desses danos, ou seja, o anabolismo, que vai garantir a construção de mais músculos e de músculos mais fortes. Geralmente, o tecido muscular pode se recuperar dessas lesões em até aproximadamente 24 horas após a realização do exercício físico. Para garantir resultados com o treinamento, melhorar o desempenho e otimizar a recuperação, é fundamental que durante essas 24 horas o músculo receba os nutrientes necessários no momento ideal para reconstruir essas proteínas que foram degradadas. Por isso, vamos conhecer um pouquinho mais sobre cada um dos principais nutrientes e as principais funções quando aliados ao exercício físico, começando pelos macronutrientes. Vamos começar falando primeiro do carboidrato. O carboidrato é o principal nutriente da alimentação humana, representando cerca de 50% a 80% da energia consumida. Ele é o responsável pela produção de energia imediata, é fundamental para a contração muscular e ajuda na queima de gorduras e na preservação das proteínas. Ele pode ser dividido em dois tipos: os carboidratos simples, que são frutose, que é o açúcar presente nas frutas, sacarose, o açúcar branco da cozinha, lactose, o açúcar do leite, a maltose, que é o açúcar do mel, e a glicose. Já os carboidratos complexos são os amidos, que estão presentes, por exemplo, no arroz, no milho, trigo, batata, feijão, ervilhas e grão de bico. As fibras também são um tipo de carboidrato que o corpo não digere e estão presentes nos vegetais, como os legumes, frutas e também nos cereais e grãos integrais. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a gordura. A gordura é essencial para o funcionamento do corpo humano, pois é quem fornece a maior parte da energia necessária para o corpo funcionar. Para queimar gorduras, vários processos precisam acontecer, o que não é nada rápido, fazendo com que as gorduras sejam queimadas somente durante exercícios de baixa e moderada intensidade. Em contrapartida, a queima de gordura durante a recuperação de exercícios intensos é muito maior. E é por isso que a combinação de treinamentos de intensidade leve ou moderada com de intensidade mais elevada é muito eficiente, já que vai otimizar a queima de gorduras e vai trazer benefícios adicionais, como aumento da massa muscular, diminuição da frequência cardíaca, aumento na potência e capacidade para suportar mais carga física.
Existem aquelas gorduras cujo excesso pode ser inimigo da saúde. São elas, as gorduras saturadas, que estão presentes principalmente nas frituras, alimentos industrializados e nos alimentos de origem animal. Já as gorduras trans são produzidas na industrialização de alguns alimentos e também o colesterol presente nas gorduras de origem animal. Por outro lado, existem gorduras sim muito saudáveis, as monoinsaturadas e poliinsaturadas. Os peixes de água salgada, como o salmão, o atum, a sardinha, as oleaginosas, como as castanhas do Pará, de caju, amêndoas, nozes, avelãs, etc., e os óleos vegetais crus são boas fontes de gorduras poliinsaturadas. E o último, e talvez o mais importante macronutriente dentro da nutrição esportiva, seja a proteína. Praticamente todo atleta se preocupa se ingeriu a quantidade necessária de proteína para os seus músculos. Cerca de 65% de toda a proteína estão nos músculos. Elas produzem energia e formam os tecidos, as enzimas, os anticorpos e os hormônios. Além disso, ajudam a construir e preservar a massa muscular. Alguns exemplos de alimentos ricos em proteína são carnes, peixes, aves, leites e derivados, feijões, ervilhas e nozes. As proteínas de origem animal são as de mais alto valor biológico, ou seja, são as mais utilizáveis pelo corpo humano. Agora que já conhecemos os principais macronutrientes, vamos conhecer os micronutrientes. Os micronutrientes são as vitaminas e os minerais, nutrientes necessários em pequenas quantidades, geralmente miligramas ou mesmo microgramas, que devem ser consumidos diariamente. O treinamento físico representa um aumento nas necessidades de vitaminas e minerais, que pode ser atingido através de uma dieta saudável e adequada. Quando a alimentação não supre as necessidades aumentadas desses micronutrientes, a suplementação é importantíssima para corrigir essas deficiências nutricionais, podendo aumentar o desempenho físico. Vamos conhecer agora as vitaminas que mais se relacionam com o metabolismo na atividade física e quais suas principais funções. Primeiro, as vitaminas do complexo B, que são responsáveis pela produção de energia dentro das células, proporcionando maior desempenho e rendimento físico. Entre elas estão tiamina, também conhecida como vitamina B1, riboflavina, niacina, piridoxina e ácido pantotênico. Outras vitaminas fundamentais são as vitaminas C e E, que são poderosos antioxidantes e neutralizam o excesso de radicais livres formados especialmente durante o exercício físico. E agora, vamos conhecer quais são os minerais e suas principais funções para o praticante de atividade física. Cálcio é essencial para os ossos, a contração muscular e para o crescimento dos músculos. Cromo ajuda na ação da insulina, construtor e reparador do músculo após o treinamento físico. Ferro é o ativador do metabolismo durante o exercício físico. Transporta o oxigênio e ajuda a neutralizar os efeitos dos radicais livres. Magnésio participa da transmissão do impulso nervoso do sistema imunológico, da contração e relaxamento muscular, e especialmente da liberação de energia. Os eletrólitos são os minerais que vão ser perdidos no suor e que precisam ser repostos, ajudando assim na absorção da água e na manutenção do volume sanguíneo. Tão importante quanto saber quais são os principais nutrientes é entender quais os nutrientes corretos para cada fase da atividade física. Por isso vamos conhecer agora um pouquinho sobre cada uma dessas fases. A primeira fase é o antes, quando vamos hidratar e preparar o nosso corpo com os líquidos e nutrientes necessários para a realização do exercício. De 1 a 4 horas antes do exercício, é muito importante que sejam consumidos carboidratos, proteína e água. Os principais objetivos são não sentir fome durante o exercício, facilitar a digestão e a manutenção da hidratação. 30 minutos antes do exercício, é muito importante que sejam ingeridos os carboidratos, a água e os eletrólitos, que são principalmente o potássio, o sódio, cloreto e magnésio. Os principais objetivos vão ser garantir a hidratação e o equilíbrio de fluidos dentro do organismo. Especialmente se o exercício for de moderado ou intenso,
o consumo de carboidratos meia hora antes é muito importante. A segunda fase é durante o exercício, quando vamos prolongar, aumentar a intensidade e reduzir o desgaste. O consumo nutricional nesse período, em muitos casos, é determinante para a saúde e o desempenho. Os nutrientes mais indicados para o consumo nessa fase são os carboidratos, proteínas, água, eletrólitos e os antioxidantes como as vitaminas C e E. O objetivo desses nutrientes nessa fase é principalmente poupar a queima de proteínas musculares, limitar ou impedir a queda do sistema imunológico, diminuir lesões nas células musculares e garantir a hidratação e o equilíbrio dos fluidos dentro do organismo. Já a terceira fase é o depois, quando vamos recuperar, reconstruir e preservar o sistema imunológico. Essa talvez seja a fase mais crítica do ciclo de treinamento. Muitos resultados podem ser obtidos se a nutrição correta for aplicada nos primeiros 45 minutos após a atividade física. Esse período é conhecido como a janela metabólica ou a janela de oportunidade. Os nutrientes mais indicados para o consumo nessa fase são os mesmos indicados para ingerir durante a atividade física, ou seja, carboidratos, proteínas, água, eletrólitos e os antioxidantes. Porém, aqui eles têm outros objetivos, como por exemplo, mudar o metabolismo do estado catabólico para o estado anabólico, acelerar a remoção de toxinas do músculo, recompor os estoques de proteína nos músculos e garantir a hidratação adequada.